Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Grêmio 1, Goiás também 1, que aconteceu lá no estádio do Ailê Pinheiro, a Serrinha, estádio do Goiás. Bem bacana, gramado bonito, né? E, enfim, o estádio, o ambiente parecia legal. O problema é que o jogo não foi nada legal e a gente está aqui justamente para repercutir isso. Você está vendo que o ambiente é completamente diferente. Eu estou direto de Buenos Aires, vim acompanhar o Internacional na Copa Libertadores, mas obviamente assisti todo o jogo do Grêmio, vi atentamente os pontos positivos e negativos e eu estou aqui justamente para a gente falar sobre esses assuntos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que admitir é que foi um jogo ruim, né? Vamos combinar, a primeira coisa, não foi bom. O Goiás, mas o Goiás vai brigar pelas coisas dele. O Grêmio não fez uma boa partida e ficou devendo. Eu não gosto de falar isso assim, tipo, sabe, eu não gosto de reduzir futebol e eu vou falar especificamente sobre um dos jogadores do elenco do Grêmio, sobre raça, pegada, entrega, dedicação. Mas a verdade é que os caras não entraram mordendo e a gente sabe que o time do Grêmio é um time que precisa de corda esticadinha ali, tudo mais. O Renato começa com 3 zagueiros, claramente não dá certo, o primeiro tempo é ruim, o Grêmio tem mais posse de bola, é um primeiro tempo ruim, e aí ele desmancha esse sistema de 3 zagueiros, bota 2 pontas, o Zinho e o Ferreira, e adianta o Gustavo Martins, porque ele tira o Ronald de volante, que também não estava fazendo uma boa partida, a bem da verdade ninguém estava, nem o Soares, e aí o Grêmio começa a ter algum tipo de possibilidade, principalmente com o Ferreira tabelando com o Soares. Mas a verdade é que falta coisas, e o time do Grêmio em nenhum momento, por exemplo, o Natan, e é esse cara que eu quero destacar aqui sobre a questão de faltar entrega, faltar raça, faltar intensidade, faltar dedicação. O Natan foi tão mal no primeiro tempo que o Renato tira ele no intervalo. E a gente estava na expectativa porque assim, eu sou um dos caras que falo. Se a gente olhar a estatística do Cristaldo, a estatística do Cristaldo é muito boa. Ele tem um gol e uma assistência a cada 2 jogos, assim, é um negócio muito bom. Mas tu vai ver o jogo, ele fica devendo. Ele precisa te entregar mais. Ele é aquele cara que ele brilha, faz uma boa jogada e depois para. E depois tu fica ali 50, 60 minutos esperando que ele te faça alguma coisa. E o Grêmio precisa mais nesse quesito do Cristaldo, mas também se ele fosse o Riquelme, que era meio vagalume, mas era o Riquelme, né? Já que a gente está em Buenos Aires aqui, vamos usar o exemplo. Beleza, o Alex Cabeção, todos esses caras eram em algum momento taxados de vagalume, mas eles decidiam todo o jogo com uma jogada genial, basicamente. E é isso que não acontece com o Cristaldo. Mas se ele fosse esse cara, precisava de um reserva para ele. E o Natan, o Renato começou colocando o Natan nas pontas e depois ele foi pro meio para tentar jogar centralizado e, velho, eu não gosto, eu insisto, eu não gosto de reduzir a atuação de jogador de futebol por faltou vontade ou tem vontade, tem entrega ou não tem entrega. Mas a bem da verdade é que eu preciso dizer aqui pra vocês, o Natan, infelizmente, ele não tá se entregando em campo. A impressão que eu tenho é que ele não sua a camisa, porque ele é um cara que a gente olha ali e parece que ele tá completamente alheio às coisas, parece que falta nele a raça, a entrega que todo mundo quer, um pouco mais de envolvimento com o time, porque assim, ele tem bola, ele tem futebol, e a gente sabe disso. Só que às vezes parece que ele não está fazendo por onde se entregar, botar a faca entre os dentes, correr, tocar, aparecer, voltar. Isso falta para ele. E é por isso que o Renato tira ele no intervalo. Aí o Renato desmancha o esquema com 3 zagueiros, adianta o Gustavo Martins, bota 2 pontas, tira também e vai tentar jogar pelas pontas, porque pelo meio ali não tem alguém competente para fazer isso. Vários jogadores ficaram abaixo, o Cuiabá do lateral esquerdo, na vaga do Reinaldo ficou abaixo, o Bitelo também é mais um jogo que o Bitelo não está jogando tão bem. E o Soares e o Ferreira na segunda etapa até que se entenderam um pouquinho, mas também não fizeram nada brilhante a ponto de marcar o gol. E a real é que o empate saiu melhor do que a encomenda. Porque assim, o Grêmio consegue levar um gol do Matheus Babi, aquele ex-Botafogo que estava no futebol português, ele entra, faz sua estreia, ele nem apresentado o cara foi ainda, ele entra, faz sua estreia, vê um cruzamento de escanteio, ele sobe no meio da zaga do Grêmio e o que aparenta é que o Matheus Babi é um jogador, é um adulto no meio das crianças, porque ele sobe e tem meio corpo. O zagueiro do Grêmio ficou aqui, ó, na costela dele, de tão mais alto que ele subiu. E ele torneia de cabeça e faz um gol 1-0. Eu até imaginei ali que acabou as esperanças do Grêmio, acabaram as esperanças, beleza, vai sair lá derrotado, tá bom, também não é tão desastre assim, perder, mas né, vai se complicar um pouquinho, ficar mais atrás, quando o Renato, que tem estrela. E eu falo estrela, mas a gente tem que ler competência. Obviamente que é competência. Porque o Renato, lembra,
Ele viu que não estava bom com 3 zagueiros, bota 2 pontas, só que eu só citei o Ferreira. Eu nem citei o Zinho para vocês, que entrou na outra ponta. Porque o Zinho não consegue produzir nada por aquele lado. Ele realmente teve dificuldades, ele não fez nada que pudesse agregar. E o Renato viu isso e já passava dos 40 do segundo tempo, ele tira o Zinho e diz assim, cara, ó, tu entrou, mas tu não conseguiu me ajudar, então eu vou botar outro jogador e bota o André Henrique. E fica com o André Henrique e Soares mesmo, 2 centroavantes. E é recompensado com gol. Um gol de um escanteio da direita que o André Henrique vai lá e torneia de cabeça e mete para a rede 1-1. Uma comemoração justa, porque é um cara que veio do Hercílio Luz, tá aqui fazendo seu segundo gol com a camisa do Grêmio, bateu um pênalti decisivo, está recebendo poucas oportunidades, é verdade. Eu até já ouvi, eu reforço aqui, ouvi que ele não era o centroavante que o Grêmio queria, ou que ele está muito longe, que ele vai demorar muito para desenvolver, para ser o reserva do Soares. Não dá, o Grêmio quer outro. Isso eu já ouvi de pessoas do Grêmio, mas o cara, né, foi lá, o Renato viu. Primeiro, o Renato teve a competência, não só a estrela. A gente fala estrela porque é mais lúdico, mais bonito, né? Mas a competência de ver o seguinte, cara, o Zinho entrou, não deu conta, então sai Zinho e entra o André Henrique. E o André Henrique foi lá e deu contra o recado e meteu o gol de cabeça, sendo que ele é centroavante. Isso precisa ser colocado aqui. E o Grêmio consegue um empate. Para mim, tá meio claro o seguinte, esse é o campeonato que o Grêmio vai lutar. Porque se a gente olhar agora, o Grêmio é 4º colocado. Ah, mas é 4º colocado com a menos. Tá bom, tem 13 pontos para o Botafogo. Se ganhar do Corinthians, que é o jogo atrasado, pode ir a 10 pontos. Vamos combinar? Vamos combinar? Não é a tendência que tire. Eu não acho. Eu não sou daqueles caras que um time dispara no primeiro turno e eu digo que acabou o campeonato. Mas esse Botafogo tá tão sólido para mim, tá tão bem organizado que eu acho que ninguém vai mais tirar. Eles já são campeões do primeiro turno. Eles já garantiram que no primeiro turno eles serão simbolicamente os campeões. Então eu acho que ninguém vai tirar. Mas tudo bem, principalmente o Grêmio, especialmente o Grêmio, não penso que tem elenco, que tem trabalho ainda, que tem como tirar. Para mim vai brigar por um G4. E cara, tá bom demais. Tá incrível. Nem eu nem você imaginávamos lá no começo que seria assim, que conseguiria tirar essa distância, que faria o que está fazendo. Então o que eu posso te dizer é, sim, é um negócio bacana, sim, é um negócio incrível, sim, é de se comemorar. O Grêmio hoje é 4º colocado, mesmo com jogo a menos, pode passar, pode ir. Na verdade, deixa eu ver aqui até a tabela para não errar para vocês. Se o Grêmio ganha hoje, na situação que está, né, o jogo ainda não está nem marcado contra a equipe do Corinthians. O Grêmio é 4º colocado com 30. Se ganhar, vai a 33. Fica na 2ª colocação de novo do Campeonato Brasileiro e a 10 pontos do Botafogo. Não acho que vai tirar do Botafogo. Vai brigar ou pela 2ª, ou pela 3ª, ou pela 4ª colocação do campeonato. Isso vale muitos e muitos milhões de reais. Nós estamos falando aí de coisa de 30 milhões de reais, que deve ser o prêmio da CBF. A gente ainda não recebeu a atualização de quanto é que eles vão pagar. É este o campeonato do Grêmio para mim. E o empate lá no estádio Ailê Pinheiro, lá do Goiás, para mim indica isso, né? E tá bom. Acho que todo mundo vai entender que ruim não tá, embora sim, a partida foi ruim e foi decidida num lance de competência do Renato, que teve a visão de tirar um, botar outro. O que tu acha dessa história toda? Qual é o teu pensamento? É óbvio, eu vi o jogo, fiz a minha análise, mas eu também quero ouvir vocês. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.